Sejam muito bem-vindos ao podcast Entre a Cruz e a Graça, um espaço de reflexão teológica a partir da tradição luterana confessional. Nós somos pastores da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, no estado do Rio de Janeiro, e hoje nós queremos meditar sobre o que é a igreja, porque ela ainda é essencial no século XXI e como manter a unidade dessa igreja em meio a tantas divisões e tensões culturais. Hoje eu conto com a ajuda de dois pastores do nosso distrito para desvendar e nos explicar um pouco mais sobre esse tema tão importante. Eu começo pedindo para os dois se apresentarem, até porque é a primeira vez deles aqui nesse espaço. Pastor Martiniano, se apresenta, fala um pouquinho do senhor, do ministério do senhor, onde o senhor está. Olá, pensando nos que vão assistir depois, então bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar aqui, tá, com o pastor Ramires, quem vai nos dirigir, nos mediar aí, neste momento tão bonito também, quando a gente quer refletir acerca de um tema, eu digo assim, cada vez mais atual, relevante, e hoje até certamente polêmico também, não é? E o tema é este, igreja. Então, é um prazer, né, estar aqui juntamente com o pastor Natan, né? E juntos vamos conversar aí, e este é o tom, não é? Uma conversa mesmo, né, sobre este tema. Bem, Martiniano Soares, sou pastor na igreja já há 18 anos, tá? Aqui no Rio de Janeiro, há pouco mais de 7 anos, casado há 25 anos, 2 filhos, 18 e 13, 18 não, 22 anos e 13 anos, né? Sou natural de Recife, tá? Nossa igreja lá no Recife, que esses dias celebrou os seus 70 anos também. No Rio de Janeiro é muito forte o futebol, né? Eu também tenho o meu time de coração, que é o Náutico, Clube Náutico Capibaribe. Aliás, vice-campeão da Taça Brasil de 67. Isso para a gente é muita coisa já, tá? Enfim, abençoados com a presença de Deus, a gente inicia este momento. Fala aí, pastor Natan. Olá, boa noite. Meu nome, então, né, Natan, como o pastor já apresentou ali. Eu sou o pastor mais novo aqui do distrito, né, pelo menos em termos de experiência profissional aqui, não é? Eu cheguei no começo desse ano, fui ordenado na virada do ano para vir para cá. Então, é uma caminhada nova que eu estou gostando bastante, né? Já conhecia o pastor Ramires, o pastor Martiniano ali do ano que eu passei aqui no Rio de Janeiro, mas agora sendo colega assim de caminhada junto com vocês, né? E tem sido uma alegria. Sou pastor aqui na Penha, zona norte da cidade do Rio de Janeiro. Então, casado também, por enquanto sem filhos, quem sabe para o futuro. E o que mais que eu posso falar? Eu acho que eu já falei tudo de mim também agora, né? Acho que já esgotei. Então tá bom, é um prazer ter vocês dois aqui nesse espaço, que Deus e o Espírito Santo nos ilumine nessa conversa e que seja ela proveitosa para todos aqueles que terão acesso a esse conteúdo, né? E a esse tema tão importante, em um tempo onde muitas pessoas associam a igreja, o que é a igreja, né, a um prédio, ou então a uma instituição. Muitos também têm associados a uma marca, nós vemos isso nas redes sociais, né? Em como muitas igrejas têm se apresentado como marcas. É essencial retornar então à Escritura e também às confissões luteranas para poder ter uma base do que é de fato a igreja. E aí eu sei que em um dado momento ali na Confissão de Augsburgo tem ali de que a igreja é onde o evangelho é pregado e onde os sacramentos são administrados. E nós queremos conversar um pouquinho sobre isso nesse primeiro bloco, tá bom? E eu não vou direcionar tanto as perguntas assim, eu vou deixar os senhores mais livres, né, para tratar sobre igreja. Vamos começar definindo o que é, em termos luteranos, dentro da teologia luterana, o que define uma igreja?
Eu tinha falado antes de começar a gravação que o pastor Martiniano ia falar, eu ia concordar com ele, né? Olha, eu sei que vocês aí, recém-chegados do seminário, tem muito que nos ensinar a nós que já estamos aí um pouco mais à frente nesta caminhada, não é? Mas aí a gente vai conversando e vamos aprendendo juntos, não é? Pois muito bem. Eu tomei até a liberdade, pastor Natan e pastor Ramírez também, vocês aí ouvintes, né, vão chegar depois, tá? De fazer aqui algumas anotações, porque é um tema realmente cada vez mais relevante, não é? De certa forma, por vezes até polêmico, não é? Depende do ambiente, do clima, não é? Onde o assunto é tratado, não é? A gente há pouco veio aí de uma conclave para a eleição de um novo Papa, não é? E aí, no contexto social, político, vamos dizer assim, muito dividido, isso gerou muitas expectativas, eu digo assim, de todos os lados, não é? Eu até digo assim, talvez seja preciso uma igreja para cada pessoa. Será, gente, que resolveria o problema? Uma igreja para cada pessoa, não é? E aí a necessidade, então, de falarmos um pouco sobre isso, não é? À luz da palavra de Deus e aquilo que nós, luteranos, e ELB, estamos falando da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, né? Aquilo que a gente, então, crê, ensina e confessa, né? E aí, algumas definições rapidamente, né? A palavra igreja, ela vem do grego kyriakon, não é? Doma, que significa igreja, casa do Senhor. Mais tarde, no Novo Testamento, a gente tem ali o termo eclesia, que significa assembleia, reunião, né? Num contexto secular, ali na Grécia Antiga, não é? A eclesia era a reunião, não é? Onde todos os homens, interessante isso, todos os homens a partir de 21 anos, não é? Que tinham servido por algum tempo no exército, digamos assim, e que tinham os pais morando ali na mesma cidade, né? Eles eram convocados, então, todos eram convocados a discutirem ali na polis, né, sobre as questões, né, que diziam respeito a todos, que eram comum a todos, né? Isso num contexto assim secular. Mais tarde esse termo, então, como falei antes, foi aplicado ali na igreja. E aí, nesse sentido, a igreja também, né, é a reunião do povo de Deus. Desta vez não para discutir questões políticas, né? Não para discutir questões políticas, mas aí este povo se reúne para adorar o único e verdadeiro Deus, né? E aí que Deus é esse, como nós, por exemplo, confessamos no credo apostólico, né? Alguns textos bíblicos para a conferência depois, Mateus 16, 18, né? 18, 17, Atos 5, 11, né? Então, em resumo, a igreja é isso, né? É o povo de Deus reunido. E aí, colegas, eu sempre gosto de lembrar, especialmente para os meus aqui, o seguinte: que a igreja não é só o povo reunido, mas é o povo reunido e em ação. E em ação, né? Assim como na Grécia Antiga, né? Aquela coisa dos homens saírem para fora, e eclesia, né? Chamados para fora para discutir os assuntos da cidade. A igreja também, né, se reúne e, nesse sentido, também chamada para fora, para ser sal, para ser luz, né? A gente tem a igreja visível neste sentido, que é a totalidade de todos os crentes, né? Temos a igreja invisível, isso vai aparecer depois na nossa reflexão aqui. Esta igreja aqui, diferente da igreja visível, ela não tem joio no meio dela, é só trigo. E só Deus sabe quem faz realmente parte dela, né? Algumas comparações, por exemplo, em Efésios 1, 23, isso aparece muito
ao longo de Efésios, a igreja como corpo de Cristo, e aí Jesus é o cabeça da igreja, né? Enfim, para que a igreja? Para o fortalecimento da fé, né? Para a boa comunhão entre os irmãos e irmãs, para a salvação de outros também. E aí a igreja militante, aí de novo essa igreja chamada também para fora, não é? Onde não só é importante o trabalho de manutenção da fé, mas o trabalho também de missão, de evangelização, não é? E aí a igreja, gente, em si, ela e é isso que nos difere diante de alguns ensinamentos lá fora, não é? Ela é de Deus, ela é dirigida pelo Espírito Santo. Não é o pastor martiniano, não é a instituição X, não é? Não é o edifício, seus móveis e utensílios. Tudo isso é importante? Claro que é, claro que é. Justamente para a reunião do próprio povo, não é? Enfim, mas assim, a igreja ela é edificada por Jesus mesmo, não é? De modo que onde a palavra e sacramentos e são corretamente administrados, ali tem uma igreja verdadeiramente cristã, não é? Então isso é o que nos difere aí de tantas outras igrejas, é o povo de Deus reunido em ação, edificada pelo próprio Cristo, dirigida pelo Espírito Santo hoje, para o fortalecimento da fé, para a salvação de outros também, não é? E onde tem palavra e sacramentos, e aí quando a gente fala de sacramentos, batismo e santa ceia, e são corretamente administrados, ali tem uma igreja verdadeiramente cristã. Não é? É legal. O que mais a gente pode falar? Uma coisa que o senhor falou aí ficou na minha cabeça, e aí, para a gente dar sequência também ao nosso pensamento, o senhor falou que a igreja não é simplesmente aquelas pessoas ali, não é do pastor, mas existe alguém por trás da igreja, né? Que é Deus, Deus é o dono da igreja. Claramente essa visão, por vezes, não chega nos nossos irmãos evangélicos, infelizmente, né? Então, me parece que a igreja luterana tem alguns pontos para identificar essa tal igreja, né? E de quem alimenta e quem sustenta essa igreja, né? E aí o senhor citou outras duas coisas, pregação do evangelho e administração dos sacramentos, né? E onde que essas marcas são essenciais, ou por que essas marcas são tão essenciais, então, para a gente poder identificar uma igreja, né? O pastor Natan podia, talvez, compartilhar com a gente esse ensinamento. Compartilhe sim. Eu acho interessante levantar esse ponto, porque muita gente fica confusa sobre o que é uma igreja e o que é uma seita. E aí, essas coisas geram uma certa confusão de lá para cá, de cá para lá, e a gente precisa ter padrão, precisa ter parâmetro para isso. E a gente não precisa inventar a roda, porque lá atrás, lá na época da Reforma, Martinho Lutero estava muito preocupado em querer saber o que exatamente é a Igreja de Deus, para ter certeza que ele estava fazendo a coisa certa. E aí eu vou até deixar de recomendação, existe aquela coleção famosa, né, das obras selecionadas de Martinho Lutero. Lá no volume 3, ele tem uma parte que se chama dos concílios e da igreja. E ali ele se preocupa em definir o que caracteriza de verdade a igreja de Cristo de um jeito fácil de você identificar. São 7 marcas e eu tenho certeza que a última surpreende todo mundo. Então, eu vou falar por ordem aqui, não é bait não, gente, é verdade, ela surpreende realmente. A primeira é que realmente o pastor Martiniano enfocou, né? Tem que ter a palavra de Deus sendo pregada de forma correta. Não tem como ter uma igreja sem a palavra, né? Mas existem outros elementos também. O batismo, ele é extremamente importante. E se você não tiver o batismo, você, na verdade, tem uma igreja que abriu mão da palavra, porque isso está contido na palavra de Deus, né? Aí entra também a Santa Ceia, que faz parte, então, palavra e sacramentos, né? É palavra, pregação correta, batismo, Santa Ceia sendo celebrada. Precisa ter a disciplina dentro da igreja. E a disciplina, nesse caso que nós estamos falando, é aquele nome bonito que a gente gosta de usar de ofício das chaves, né? Que traduzindo para ficar fácil de entender,
é que haja perdão dos pecados para toda pessoa que vem arrependida aos pés de Jesus, e que também, né, o lado B da coisa é que quando a pessoa já não se arrepende mais do seu pecado, que ela seja também avisada da situação espiritual em que ela se encontra. Né? É aquele lado do ofício que a gente não gosta muito de usar, mas é necessário. Uma igreja de verdade precisa ter sacerdócio, o ordenado, né? Além do sacerdócio de todos os crentes, tem que ter os pastores. São as pessoas que foram chamadas pela congregação para que seja o pregador deles, para que administre publicamente a palavra para eles, que dê os sacramentos. Isso é necessário também. Tem que ter o louvor, né? Inclusive, a Bíblia é recheada dessa orientação de capa a capa, mas a última dessas marcas, eu acho que é a mais impressionante. Martinho Lutero fala que a gente reconhece a igreja verdadeira pelo martírio. E a palavra martírio significa testemunho. A igreja verdadeira, ela testemunha tudo o que ela está fazendo aos que estão lá fora. Né? É aquilo que o pastor Martiniano falou do eclesia, né? O chamado para fora também ali. Isso é a coisa mais marcante que a gente vai ver. É o compromisso de não estamos fechados para nós mesmos, mas é de levar esse amor adiante. Né? É receber de Cristo e levar adiante. Essas são as 7 marcas que Martinho Lutero coloca ali da igreja, então. Muito bom, muito bom. Eu anotei essas 7 marcas e eu tenho aqui uma pergunta complicadinha, assim, até, que me fez refletir, e eu queria conversar com os senhores sobre a questão do entretenimento, né? Uma das marcas da igreja que o senhor apontou, Natan, é o louvor, né? Só que nós, pelo menos a minha observação é que em muitos lugares se encontra muito louvor e pouca palavra, pouca ceia, né? Pouca ou nenhuma disciplina. Eu já participei em alguns cultos assim, de vez em quando eu vou de infiltrado para ver o que está sendo pregado, né? Para observar e às vezes até ser alimentado também, né? Com a palavra, evidente, né? E aí, por vezes, não tem absolvição de pecados, confissão e absolvição de pecados, né? Em muitos lugares não tem, né? Evidente também, às vezes, não há esse sacerdócio ordenado, porque em algumas denominações, simplesmente o pastor diz que é pastor e tudo bem, mas esse não vem o caso. A grande questão aqui é a troca de marcas fundamentais da igreja, palavra, santa ceia, disciplina, em detrimento ao louvor, e nós podemos chamar aqui de entretenimento. Né? Qual é o grande problema disso? Tem problema ou não tem problema? A gente pode transformar o nosso altar e o nosso púlpito em um palco? Agora, talvez eu esteja exagerando um pouquinho, mas seria interessante que os senhores falassem um pouco sobre isso. Pois muito bem, gente. Assim, vivemos dias realmente de muita confusão teológica, não é? E aí, além disso, tantas religiões, seitas, crendices populares, né? E aí, tudo gera expectativa, né? E aí se faz realmente necessário discernir sobre que igreja é esta, né? E aí a igreja verdadeira, e aí as marcas visíveis da igreja, como o pastor Natan tão bem colocou aí. Lutero, inclusive, né, em um momento, ele fala muito de uma outra marca da igreja, que é a teologia da cruz. A cruz, né? E aí a teologia da cruz, né? E aí eu tenho dito muito, inclusive, assim, olha, a teologia da glória, por exemplo, de certa forma também tem sentido, mas não é só isso. Só tem glória porque tem cruz, né? Então, glória e cruz e glória precisam andar juntas, né? E aí é o olhar para essas marcas da igreja. E aí, quando a gente fala de doutrina, né? Para nós, uma doutrina
verdadeiramente bíblica, ela precisa ser extraída realmente da Bíblia, ela precisa estar lá, por isso, verdadeiramente bíblica, senão é mais prática humana do que doutrina bíblica, não é? E aí, enfim, a gente vive dias em que realmente, pastor Ramires, a tentação é muito grande, não é? Em que a gente fale mais do que as pessoas querem ouvir, né? Ao invés do que elas realmente precisam ouvir, né? E aí o pastor hoje é mais coach que pastor, o altar por vezes se transforma realmente em palanque, né? Para show, não é exagero não falar assim, né? O culto passa a ser um verdadeiro detrimento, né? Tudo para agradar os ouvidos daqueles que realmente querem ouvir o que mais precisam, né? Na verdade, a gente precisa dizer realmente o que Deus quer que seja dito. E aí a sua palavra, tal qual como ela é, nas formas lei e evangelho, né? E aí a correta distinção entre lei e evangelho e por aí vai, né? A igreja, na verdade, ela precisa influenciar e não ser influenciada. Como nós cantamos um dos nossos hinos, né, tradicionais, estamos no mundo, mas dele não somos. A gente realmente precisa ser sal e luz, né? Não deixarmos ser influenciados, não trazer o mundo para dentro da igreja, né? E aí, quando a gente só diz o que as pessoas querem ouvir, que consolo estamos dando para as pessoas, ainda mais em tempos de aflição, né? E aí a gente precisa apontar para um consolo, para uma esperança sem fim em Cristo, né? Em Jesus, que ao morrer e ressuscitar nos dá perdão dos pecados, vida e salvação eterna. E aí a gente caminha em meio às aflições, olhando para o alto, na certeza e fé de que o Salvador veio e vem, não é? E aí o consolo é uma esperança que não se limita às coisas terrenas. Mas aí a gente precisa deixar Deus ser Deus, a gente precisa deixar Deus falar, e não a gente querer simplesmente falar. E aí, por exemplo, a razão de ser das leituras bíblicas do dia, não é? As séries trenais, não é? A série trenal A, B e C, tem uma razão de ser, onde a gente deixa Deus falar, enfatizando principalmente a pessoa e obra de Jesus, né? O que Deus fez por nós, não o que a gente fez, faz, mas o que Deus fez e continua fazendo. Mas é a tendência, e por isso muitas igrejas crescem, ao contrário de nós que, por vezes, mais decrescemos em termos de número de membros, o que não deve nos afligir. Mas a gente precisa continuar firmados em Cristo, nos ensinamentos que recebemos. Que ensinamentos? De quem recebemos? Eis a questão. Os ensinamentos de Jesus que influencia, né? Não de um mundo que quer influenciar também a igreja. O que mais? É isso aí. O senhor levantou uma coisa aqui que bota uma pulga atrás da orelha, né? Como diferenciar o que é essencial da igreja visível, né, daquilo que é essencial da igreja invisível, né? Como é que viver essa tensão de corpo de Cristo, na medida em que o louvor que agrada a muitas pessoas não se torne aquilo que tira o foco de Cristo, né? É evidente, louvor é uma das marcas da igreja, como o pastor Natan trouxe, né? Mas como é que podemos viver essa tensão, assim, daquilo que nós queremos, às vezes, como instituição ou como participantes do mesmo ambiente, né? E daquilo que nós precisamos, né? E aí aquilo, igreja visível e igreja invisível, como juntar as duas coisas? Ajuda a gente aí, Natan. Olha, é muita coisa ali, mas tem uma coisa que eu acho interessante demais, porque ele foi um luterano e é uma das personalidades mais famosas de todos os tempos. Eu estou falando de Bach,
né, o compositor ali. E se a gente está falando de louvor e não falar desse luteraninho amado ali, é difícil, né? Mas, gente, pensa uma coisa interessantíssima sobre Bach, né? Ele ficou famoso por suas obras de órgão, que era o instrumento musical mais alto que existia naquela época. E ele usava um órgão com todos os registros abertos, que era para aquele negócio ecoar na igreja, que o pessoal sentia dentro do estômago os graves do único instrumento capaz de fazer isso naquela época. E ele colocava coral para cantar junto com aquilo e fazia solos longos, inclusive, de música instrumental para intercalar com o coral. Então, se você está falando assim, o problema é ter uma banda na igreja, não é. Está até na nossa história uma tradição musical interessantíssima, né? Ele fazia a música realmente ser um negócio que impactava, né? Com o melhor que tinha na época, era um negócio que a igreja literalmente treme com os graves de um órgão, né? Quem já viu um órgão de tubo tocando sabe a potência que é aquilo. E ele usava isso. Agora, a grande diferença do que ele fez ali e que não virou o show pelo show é justamente que ele tomava muito cuidado com a letra do que vai se cantar, né? E nesse ponto ele era muito rigoroso. Então, apesar de que ele fazia solos muito longos antes do coral entrar, e usava todo o volume do instrumental que ele podia fazer, a letra, quando cantava, era uma letra que as pessoas entendiam, na língua que as pessoas entendiam, e ela era uma letra profundamente bíblica, e não sobre qualquer ponto da Bíblia ficar repetindo, mas pontos importantes que revelam doutrina da salvação, né? Tanto que ele ficou sendo chamado popularmente de quinto evangelista. Então, aí a gente tem um ponto interessante. A igreja pode investir na música e fazer uma baita de uma banda? Claro que pode, né? Ela pode fazer muita coisa nessa área das artes, mas ela tem que ter o foco naquela mensagem que ela vai passar. Enquanto tudo isso está voltado para a proclamação do evangelho, isso tudo é válido, né? O problema é quando a gente perde o ponto e fica música pela música. E o mesmo verso fica repetindo, sem acrescentar um conteúdo que realmente coloca Jesus no centro. Aí a gente começa a perder o ponto, né? Aí o show tomou o lugar. E quando a gente vai ver muito dos louvores modernos, infelizmente, tem coisa boa, mas infelizmente tem muitos desses que falam que Deus ama, que Deus ama, que Deus ama, e não apresenta Jesus em lugar nenhum, né? Aí a gente perdeu todo o centro da coisa. Então, quando a gente fala sobre essa questão de como a gente leva a mensagem, nós podemos usar meios modernos, sim. A gente não é uma igreja presa ao passado de forma alguma, embora a gente valorize. A gente pode fazer muita coisa nesse campo das artes. O que a gente não pode é deixar a mensagem em segundo plano. E, né, a grande questão de ter uma organização visível, que é a igreja, é justamente onde as pessoas se juntam para receber o ensino que vai permitir todo mundo andar junto, né? Aí a gente volta no tema igreja visível, né? Se a gente não se reúne, aí vai cada um andar para o canto e vai virar cada um uma igreja, né? Igual a gente estava lá no começo da nossa conversa. E eu acho que eu já falei demais, sem pausa. Pastor Martiniano quer falar alguma coisa? Senão eu tenho uma pergunta aqui que, olha, não sei não, hein? Direto aqui, antes de você fazer sua pergunta, não é? Pastor Natan, no finalzinho, falou dessa necessidade do povo se reunir num determinado local, não é? E aí a gente vê, por exemplo, o tabernáculo no Antigo Testamento, depois o templo propriamente dito, né, construído ali por Salomão. No Novo Testamento, podemos dizer assim que Paulo, junto com seus colaboradores, mas Paulo foi o maior plantador de igrejas. Estamos falando aqui daquela coisa da estrutura física, não é?
E por quê? Vamos entender assim, é a vontade de Deus, senão ele mesmo não tinha ordenado, instruído para que o povo construísse o tabernáculo, o templo, né? E para quê? Para que o povo ali, né, reunido em adoração, louvor, gratidão, e aí, gente, eu digo assim, tem coisas que a gente só tem na igreja mesmo, no local ali, né? Por exemplo, em casa a gente lê e medita na Bíblia todos os dias, claro, né? A gente ora todos os dias, né? A gente louva com hinos todos os dias, não é? Com toda a nossa vida, dentro de casa, fora de casa. Agora, tem coisas que a gente só tem ali no meio do povo, na igreja local ali. Por exemplo, a oportunidade da confissão de pecados pública, a oportunidade da confissão de fé pública, a oportunidade da oração pública, a oportunidade da mesa da comunhão. E aí estamos falando da Santa Ceia, que além de conferir perdão dos pecados, vida e salvação eterna, a Santa Ceia também, gente, é socorro nas aflições. Olha que legal, né? Mas outro aspecto muito importante ali também, né? E aí o Salmo 133, eu acho que é isso, né? Essa questão da comunhão entre os irmãos e irmãs. E como é bom viverem unidos os irmãos, não é? Isso a gente só tem na igreja. Quando a gente fala de Santa Ceia, por exemplo, quando é que a gente leva a Santa Ceia fora da igreja? Né? Para um idoso, para um enfermo, até no hospital, em casa, enfim. Não é mais fora disso, não é, gente? É ali, na comunidade local, não é? E aí a questão das redes sociais, eu digo assim, a igreja também cumpre o seu papel ali em partes. Quando a gente pensa naquela coisa que a gente falou antes, né, do sair para fora, de fazer uso das redes sociais, né, para missão, evangelização, não é? Isso sim. Agora, isso não pode, de maneira alguma, substituir aquela coisa da comunhão entre os irmãos e irmãs também num determinado local. E aí, quando a gente fala de redes sociais, né, todo o cuidado que se deve ter, como o pastor Natan muito bem colocou aí, né, o que a gente diz, né, e como a gente diz, para que Deus realmente seja exaltado, para que Cristo seja glorificado, não o pastor, não a instituição em si ou outra coisa qualquer. Fala aí, pastor Ramires, tua pergunta, e aí o pastor Natan responde. O senhor já respondeu ela, basicamente. Na verdade, era exatamente essa migração, né, que nós vemos acontecendo por causa desse movimento de entretenimento que nós encontramos na igreja. Né? A igreja se tornou um espaço instagramável, né? Instagramável, aquilo que você tira foto, que você quer mostrar que está ali, né? E aí nós falamos de igreja invisível, né? Falamos de igreja visível, mas nas redes sociais aparentemente há uma igreja virtual, onde inúmeras realidades chegam até nós, né? Às vezes, talvez de um luteranismo muito confessional, não no sentido dogmático, porque nós somos confessionais dogmáticos, mas talvez no sentido mais litúrgico da coisa, porque aquela igreja talvez exista há muitos e muitos anos, a mais do que a nossa, né, aqui no Brasil, e aí ela tem muitos anos, né, muita carga de tradição, de liturgia, e podem viver um certo tipo de culto, né, de vivência de litúrgica, né? Mas, ao mesmo tempo, tem uma interferência também de igrejas evangélicas ou evangelicais, né, que trazem, então, influências para a nossa doutrina e, consequentemente, também para a nossa liturgia. Essa era mais ou menos a pergunta que eu ia deixar, mas vamos ficar com ela no ar e, quem sabe, a gente não conversa sobre isso no próximo bloco, onde nós vamos meditar um pouco mais sobre a prática na igreja e talvez essa pergunta e essa reflexão caia como uma luva. Nós aprendemos nesse primeiro bloco, né, me corrijam aí se eu estiver errado,
que a igreja é verdadeira onde Cristo está presente por meio da palavra e dos sacramentos, né? A nossa visão, ela não muda porque Cristo não muda. A igreja, ela não é um fruto de preferências humanas, né? Daquilo que nós gostamos, daquilo que nós valorizamos, mas ela é fruto de Cristo, né? Ela não nasce num modismo, mas ela nasce em Cristo, na bênção que Cristo dá aos discípulos, né? E depois também chega a cada um de nós. No próximo bloco, nós queremos nos aprofundar, então, sobre como viver esse dom que é a igreja, como viver de forma mais prática e os cuidados que nós teremos que tomar também como membros dessa igreja. Nos vemos no próximo bloco.